As minhas primeiras palavras são para a Maria, que hoje de manhã, de uma forma que só alguém que nasceu rodeado de mar pode descrever o mar, ela, de certa forma, abriu esta conferência da melhor forma possível. Eu também queria agradecer ao meu amigo. Eu queria agradecer ao meu caro amigo Eduardo Jus. Perdoar-me-á o informalismo com que o trato, mas nós passamos horas suficientes no mar para que o vento levasse, de certa forma, todo e qualquer formalismo. O Eduardo também me disse que eu provavelmente precisaria de uma ventania para acabar esta apresentação a tempo e, portanto, sem me alongar mais, eu passarei então a apresentar esta minha apresentação. Assenta em três modalidades e eu desde já peço desculpa por não referir algumas modalidades que também mereciam o seu espaço aqui, nomeadamente o mergulho, mas eu só poderia falar de algo que eu tivesse alguma experiência pessoal, mas também já posso adiantar que a minha cara amiga Mafalda Freitas já me garantiu um batismo de mergulho para a semana e, portanto, essa lacuna da minha cultura náutica estará resolvida para a semana, mas não hoje. E, portanto, ela assenta em três modalidades náuticas: a vela, a canoagem stand-up paddleboard e o surf. E começo para a vela porque o arquipélago da Madeira obviamente foi descoberto numa embarcação à vela e a vela e as embarcações à vela serviram no início para o transporte de mercadorias e pessoas entre os diversos pontos da ilha, entre as diversas ilhas que compõem o arquipélago da Madeira, nomeadamente as desertas, o Porto Santo e as selvagens, e obviamente entre o arquipélago e a placa continental. Só em 1952, com a fundação do Clube Naval do Funchal, que surgiu uma instituição que promovia, de certa forma, o lazer no mar. E pela primeira vez os madeirenses tiveram realmente um instrumento para chegar ao mar de uma forma distinta daquela que tinham até à data. Obviamente que o lazer surgiu, e porque é uma condição humana, a competição, e surgiram as regatas de vela ligeira. Eu devo dizer que nós, madeirenses, tivemos sempre uma potência por realizar eventos internacionais e logo em 1969, se não estou em erro, realizou-se um campeonato do mundo no Caniçal, porque era uma zona bastante isolada da ilha, de uma classe que se chamava Europa. Esta fotografia aqui diz respeito ao Mundial da ISAF de Júniores em 2003, que foi realizado também no Caniçal. Subindo um pouco o calado das embarcações, eventos de match racing, também tivemos competições de nível regional, nacional e internacional, com destaque para o Campeonato da Europa que se realizou no Porto Santo e a final da Taça das Nações na Quinta do Bordo. As regatas transoceânicas, as regatas oceânicas também com destaque para a regata Canárias Madeira, que liga os dois arquipélagos há algumas décadas. E de alguns anos esta parte, estas regatas que depois seguem para latitudes mais a sul, fizeram da Madeira uma plataforma de paragem antes dessas travessias mar adentro. E subindo consideravelmente o calado das embarcações, o destaque obviamente vai para a passagem dos Clippers no Funchal, por ocasião da celebração dos 500 anos da cidade do Funchal. E, last but not least, as regatas de vela olímpica, com destaque para o Campeonato da Europa da RSX, que se realizou aqui o ano passado no Funchal. E esta fotografia, quando começou a percorrer o mundo, nas redes sociais e nos órgãos de comunicação, percebemos claramente que o campeonato estava quase ganho. Para que tudo isto fosse possível, para que todos estes eventos fossem possíveis, obviamente foi necessário criar infraestruturas. No caso da vela ligeira, a infraestrutura base, obviamente, são as rampas de acesso à água, porque as pequenas embarcações que vão para a água vão em atrabados próprios, nomeadamente os otimistas, os Vezes, os 420, os Borriães, por aí adiante. E no caso da vela de maior cabado, naquelas embarcações que não é prático trazê-las para a terra, obviamente precisavam de postos de amarração seguros ou marinas. Nesse sentido, convidava-vos a fazer uma viagem porque é a realidade regional neste momento e eu gostava de referir que alguns dos exemplos que vou referir aqui não são particulares da Madeira, não é algo que se tenha passado única e exclusivamente aqui na Madeira. Há muitos exemplos por esse mundo fora, para o bem e para o mal. E começando pela capital do Funchal, se isto funcionar será ótimo. Temos a Marina do Funchal. Esta marina já tem mais de 2 décadas e quando surgiu era de facto um ex-libris da cidade do Funchal. Tinha um certo glamour, que é um glamour próprio das marinas. Infelizmente eu acho que se perdeu um pouco desse brilho e acho que já era a altura desta marina levar tipo um facelift
porque acho que a população da Madeira e quem nos visita merece um espaço deste género. Esta fotografia está aqui só para demonstrar que, apesar das dificuldades que os clubes em São Lázaro têm verificado desde o 20 de fevereiro, e são coisas que nos ultrapassam claramente, e apesar de agora estarmos praticamente inseridos no meio de um estabeiro, a vela ligeira não parou, os clubes continuaram a desenvolver a sua atividade e acho que estão de parabéns porque, apesar dos enormes condicionalismos que se têm verificado, a atividade não parou e as pessoas continuam ligadas ao mar. Mais a oeste, esta é uma praia dos Reis Magos, foi aqui que, digamos, que eu comecei a ganhar cabo nas mãos, porque esta é uma zona com muito vento, e esta é uma fotografia antes da remodelação que foi feita neste local. E eu pus esta fotografia de propósito porque eu acho que é importante que nós façamos a pergunta, ou comecemos a fazer a pergunta do que queremos da nossa orla costeira. Queremos manter a nossa identidade, aquilo que nos caracteriza, ou queremos, de certa forma, construir estruturas pesadas de acesso à água, que de certa forma facilitam o acesso à água das populações, mas que não é a nossa gênese e não são aquilo que nós temos para oferecer de diferenciador. Esta praia continua a ser usada por windsurfistas, aliás, a base quase da ilha para os windsurfistas, mas desde que se fez a remodelação ficou um pouco mais difícil de chegar à água. Mais a oeste, temos uma instalação que é de extrema qualidade, e quando digo qualidade mundial. Em qualquer sítio do mundo esta instalação seria uma referência, mas ela está coartada pela esta rampa que se vê aqui, porque simplesmente a largura da rampa não é suficiente para dar vazão a eventos de alguma envergadura. E, portanto, apesar de termos uma instalação em terra que poderia, de facto, albergar eventos com alguma relevância, esta rampa, de certa forma, dificulta isso. Mais a oeste, e curiosamente eu fui sempre uma das pessoas que defendeu que se deveria ter um acesso à água em Água de Pena, por baixo do aeroporto, mas este projeto não é meu, e esta rampa está completamente exposta à ondulação e eu arriscaria dizer que em 95% do tempo não é possível chegar à água, porque simplesmente é este o exemplo que temos aqui. Mas, mais uma vez, em terra temos infraestruturas de excelência. O que foi construído em terra é, de facto, de uma qualidade mundial, mas é de pena que realmente não se consiga usar. Já mais a oeste, temos uma situação oposta. A rampa em Machique está aqui localizada e é uma rampa que está muitíssimo bem protegida, não só para o molho da marina que aqui está, mas também para a própria orografia da baía, que protege esta rampa. E esta rampa realmente é do melhor que se pode encontrar na ilha. Também temos aqui uma marina de apoio excelente. No entanto, para a vela ligeira não há nenhuma infraestrutura de apoio e, portanto, a vela ligeira praticamente desapareceu deste concelho. Mais a oeste ainda, eu tenho alguma dificuldade em pôr isto a funcionar, temos mais uma instalação que tem todos os requisitos para ser uma instalação de excelência para a vela ligeira, mas a rampa também se encontra demasiado exposta à ondulação, apesar deste molho que aqui está construído, e eu, pelo menos, quando treino aqui, eu saio do calhau, porque, pelo menos, o calhau dissipa a energia das ondas e consegue-se sair. Finalmente, no extremo oeste da ilha, temos a Marina da Quinta do Bordo. Aqui está instalado o centro de alto rendimento da vela, tem uma das melhores rampas da região, e apesar da orografia adjacente aqui à marina dificultar, de certa forma, a entrada e saída de embarcações de vela ligeira desta marina, eu considero que aqui temos um local excelente para a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais, e, aliás, isto tem acontecido ao longo dos anos, como já referi também anteriormente. Já na costa norte, temos o Carnaval do Seixal, que mais uma vez tem instalações ótimas para a prática da vela, mas esta instalação em particular não é usada para a vela ligeira porque não há vento aqui. No entanto, outras modalidades usam, verdade seja dita, a canoagem e o stand-up paddleboard têm aqui uma instalação excelente para a prática de atividades náuticas. Aliás, a rampa está muitíssimo bem estruturada e tem um cais de apoio muitíssimo bem feito. Já no extremo oeste da ilha temos o Porto Meniz. Temos aqui também uma rampa, que era a rampa que os pescadores antigamente utilizavam para chegar com as suas embarcações à água, mas que não está adaptada à vela ligeira e, portanto, aqui só o windsurfer que eventualmente consegue aceder à água. Ui, desculpem. Eu carreguei no botão errado. Usando estas escadas aqui, mas também não é o melhor acesso e só o windsurfer consegue porque tem alguma mobilidade. Finalmente, a Marina da Calheta. E se repararem, a maior parte das embarcações que aqui estão são pequenas embarcações de pequeno calado a motor. E às vezes pergunto porquê que estas embarcações, em vez de estarem na água,
a pagar o mesmo preço que uma embarcação, um iatezinho poderia pagar para estar aqui e não estão em terra, porque esta marina também tem uma rampa muitíssimo boa e eu já vi em muitos países soluções em que este tipo de embarcações, em vez de estar numa marina a pagar os serviços todos da marina, está simplesmente em terra porque é extremamente fácil de tirar e meter estas embarcações na água. Finalmente, no Porto Santo, temos uma marina ótima, temos também instalações muitíssimo boas em terra. O Naval do Porto Santo tem aqui umas infraestruturas muitíssimo boas de acesso de apoio à vela ligeira. Mas, mais uma vez, aqui a rampa de acesso à água, de certa forma, não permite que se realizem eventos aqui de alguma envergadura, porque simplesmente não é possível dar um escoamento a estas embarcações, em tempo útil, digamos. Ora, se até o momento o que falamos foi de modalidades que, de certa forma, necessitam de infraestruturas para chegar à água, para no fundo, sem essas infraestruturas não teriam essa capacidade, outras há que é exatamente o contrário. O que pretende é que os acessos naturais que existiam na ilha sejam mantidos. E embora a canoagem de águas abertas e mesmo o paddleboard possam usar as rampas de acesso à água que a vela ligeira normalmente usa, já no caso do surf não é bem assim. Esta onda que está aqui, que é uma onda na Ponta do Pargo, é uma onda de classe mundial também, e a natureza levou milhares de anos a construir isto. Milhares de anos para que isto se formasse, e para que isto fosse uma realidade, um conjunto de circunstâncias fenomenais foi preciso que se juntassem para que isto acontecesse. Nós temos o privilégio de viver numa ilha que realmente temos inúmeros exemplos desta natureza. Infelizmente, também temos 3 exemplos que, de certa forma, descaracterizaram o nosso destino como destino de surf. E acho que importa referi-los. No caso do Bogado Baixo, o pico desta onda, antes das remodelações e das obras que aqui se realizaram, era bocadejado aqui. O que aconteceu foi que houve parte do enrocamento de proteção desta estrutura que aqui está, deslocou-se, a transportação transportou para o pico da onda, e esta onda hoje em dia, apesar de ainda continuar a ser surfável, é muitíssimo mais difícil e deixou de ser uma onda de classe mundial. E esta era uma onda que era considerada icónica a nível mundial. Já no Jardim do Mar, eu acho que esta fotografia elucida claramente que era necessário fazer uma obra de proteção desta arriba. Estas casas estão realmente já, aliás, verifica-se por estes tabudes que aqui foram construídos, que era necessário fazer alguma coisa para proteger esta vila, mas talvez não fosse necessário a dimensão da obra que aqui foi feita e, de certa forma, uma onda que também era de classe mundial ficou, não digo irremediavelmente, mas ficou afetada. Finalmente, menos conhecida, na Ponta Delgada, esta fotografia podia ser uma fotografia de qualquer parte do mundo, qualquer surfista assumiria isto como uma onda de classe mundial. E esta era, de facto, uma das melhores esquerdas que nós podíamos encontrar na Europa e que, infelizmente, o molho de proteção desta piscina estragou irremediavelmente. Mas não se pense que estes exemplos, mais uma vez eu refiro, estes exemplos não são particulares e não são únicos e exclusivos da Madeira. Nós continuamos a ter muito boas ondas, mas isto é uma realidade que, neste momento, temos que cuidar com ela. Ora, dito isto, e apesar disto, eu acho que nós continuamos a ter todos os ingredientes para ser um caso de sucesso. Nomeadamente, temos temperaturas do ar e água menos o ano inteiro, temos um aeroporto internacional, temos infraestruturas, seja hoteleiras, seja viárias, seja mesmo de acesso à água, porque continuamos a ter muito boas infraestruturas de acesso à água, e temos condições naturais ímpares, singulares no contexto europeu. E temos os números. 3 milhões de viagens internacionais por ano na Europa, com base numa perspectiva de turismo náutico, que engloba estas atividades que acabei de falar, mais o mergulho. Este número só para 7 milhões, é muita viagem. Se este universo juntarmos as viagens associadas ao sol e mar, mas um dos viajantes também procuram atividades náuticas nos seus destinos, na denominada procura secundária. Ora, se temos estes números, se temos esta realidade, então pergunta-se, porquê que a Madeira não é uma referência internacional no turismo náutico? Aliás, até acho que se pode perguntar outra coisa. Porquê que das 15 mil embarcações turísticas que anualmente passam na costa portuguesa, poucas ou quase nenhumas param na Madeira? Porquê que as nossas praias não são a Meca da Europa? E mais grave do que isto tudo, porquê que eu continuo a viajar a maior parte do tempo sozinho? Bem, não tem piada. Se calhar a razão por que não conseguimos responder a estas perguntas é porque nós não temos uma estratégia que nos insira no contexto atlântico
e que refira a Madeira como uma preciosidade, porque eu acho que aqui onde nós estamos, onde nós vivemos, onde temos o privilégio de viver, é realmente uma preciosidade. Mas, curiosamente, eu acho que até nós já tivemos essa estratégia. E às vezes bastam 2 palavrinhas para contextualizar tudo isto. E esta estratégia assentava-se basicamente em três pilares. O mais importante, aproximar as populações locais do mar, criando uma base de utilizadores. Se nós não tivermos mais gente a ir para o mar, se não criarmos uma cultura de mar, muito dificilmente conseguiremos vender a nossa ilha como destino de turismo náutico. Promover a ilha como destino de excelência para o turismo náutico ou para eventos de caráter desportivo. Nós já provamos que somos capazes de fazer qualquer evento desportivo, à nossa escala, obviamente, mas somos capazes de o fazer e fazê-lo bem. E tirar partido das mais-valias económicas que estas modalidades podem trazer para a região, porque elas trazem realmente mais-valias económicas, como todos nós sabemos. Ora, mas há algum trabalho de casa a fazer aqui, para que isto seja possível. No caso da vela ligeira, temos que compreender que há 2 destinos na Europa que são diretamente concorrentes connosco. Canárias, dada a sua proximidade e por ter uma oferta muitíssimo grande, muito mais vasta do que aquela que a Madeira tem. As Ilhas Baleares, por uma simples razão, a maior parte dos barcos, aqueles tais 15 mil barcos que cruzam o Atlântico, que cruzam a costa portuguesa, muitos deles vão parar às Ilhas Baleares para passar a sua invernagem, para fazer os trabalhos de reparação de inverno. A correção de algumas infraestruturas náuticas é obviamente um imperativo. A realização de eventos esportivos náuticos que promovam a região é extremamente importante, como o Campeonato da Europa da RSX, a Regata Canárias Madeira. E eu aqui queria fazer um pequeno parênteses, e eu acho que ainda tenho tempo para isso. Em relação ao Campeonato da Europa da RSX, quando foi feita a candidatura em 2009, foi feita no pressuposto que São Lázaro em 2012 estaria completamente operacional. Obviamente por razões que nos ultrapassam, e que nos ultrapassam a todos, essa não foi a realidade em 2012, quando o campeonato se realizou. E, portanto, um dos objetivos deste campeonato, que era também promover São Lázaro como um destino de estágios e de provas internacionais, ficou augurado, porque a imagem que estes 200 e tal pessoas que estiveram cá levaram para a sua casa foi a de um estaleiro. E, portanto, temos de ter muito cuidado quando promovemos este tipo de eventos, porque eles podem se virar um pouco contra nós. Finalmente, e já aqui foi referido, a legislação inerente à náutica de recreio é extremamente complexa. É realmente um quebra-cabeças, por exemplo, registrar uma simples canoa a remos. E, finalmente, as cartas de desportos náuticos, que são essenciais para a região, para que nós não vendamos a ilha para modalidades que não se adequam aqui. Eu dou um exemplo muito preciso. O kitesurf, por exemplo, não é uma modalidade que possa ser praticada na Madeira em particular, em segurança. No Porto Santo talvez, mas na Madeira não. E, portanto, nós nunca poderemos vender a Madeira como um destino para o kitesurf. Em relação ao stand-up e à canoagem, mais ou menos à semelhança do que se passa para a vela, eu acho que devíamos continuar a apostar em eventos que promovam a região, como o Waterman Challenge, que ligou a Selvagem Grande à Selvagem Pequena, levando estas ilhas a percorrer o mundo inteiro, e o trabalho que o Serviço do Parque Natural faz nestas ilhas. A volta à ilha em caiaque, que era uma prova icónica da canoagem de águas abertas, e, mais uma vez, definir zonas para a prática destas modalidades, para que quem nos visita saiba exatamente onde é que o pode fazer, porque, como se sabe, a ilha é composta por inúmeros microclimas e temos de ter algum cuidado em escolher as modalidades e onde é que as praticamos. Oh, diabo. Isto não era suposto acontecer. Eu bem sabia que isto era um assunto polémico, mas... Bem, isto supostamente era uma fotografia lindíssima do surf, não está aqui. Mas, em relação ao surf, há algo que nós temos que iluminar, e o que temos que iluminar são estas referências. Isto é a pior publicidade que nós podemos ter para promover a Madeira como destino de surf. Não é possível que numa página... Reparem, são 23 milhões de surfistas por esse mundo fora, que estão sempre à procura de novos locais para visitar, novos locais para surfar. E estas duas referências, de certa forma, estão a trabalhar contra nós. E mais grave ainda, e agora espero... Exatamente.
esta onda, que é a onda da Ponta da Guarda, que é a única onda que está completamente distinta na Madeira, nós temos, de alguma forma, de tentar eliminar isto aqui. O seu secretário hoje de manhã já lançou os dados. Eu acho que nós vamos trabalhar nesse sentido e acredito que vamos ser capazes de dar a volta a esta situação. Nesse sentido, a recuperação das ondas, obviamente que assume um caráter fundamental no que o surf concerne. E assume porquê? Primeiro, porque eu acho que toda a gente já assumiu que o surfista não é um surfista, não é um turista de pé descalço. Ele traz mais valias para os sítios onde visita. Tornar a Madeira uma referência e um exemplo à escala mundial, se nós conseguirmos recuperar estas ondas, vai ser a primeira vez, reparem, a primeira vez que ao nível mundial se recupera uma onda desta qualidade. E estamos a falar de ondas de qualidade mundial que atraem milhares de pessoas por todo o mundo. E, finalmente, atrair todo um turismo que se associa aos destinos referenciados como surf. Bali, há 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, não era um sítio conhecido, não era um destino turístico. Quem o descobriu foram os surfistas e trouxeram atrás de si todo um turismo que procura esta filosofia de vida, este estilo de vida, esta proximidade com a natureza. E repare, não há nenhum surfista que vá surfar em águas que não estejam limpas, em sítios que não sejam bonitos. E, portanto, há sempre um turismo associado a isto que vai atrás dos sítios que são considerados mecas do surf. Ora, são desafios. Eu acho que são desafios interessantes e eu acredito que nós podemos fazê-los e não acredito numa assunção meramente pessoal. Há exemplos para a ilha toda que me fazem crer que tudo isto é possível. Se nós formos capazes de construir um aeroporto cujo último terço está sobre a água, se fizermos 2.500 km de levadas numa época de escassez, atenção, numa época em que não havia recursos financeiros como há hoje em dia, ou pelo menos havia. Se nós temos a ilha completa, cheia de túneis e pontes, e se nós temos até uma relação com a natureza que é singular e única, e pelo menos pioneira no contexto nacional, porque a primeira reserva natural foi feita nas Ilhas Selvagens, e é claro que somos capazes de transformar esta ilha naquilo que ela é, uma pérola. Muito obrigado.